Olá, olá, tudo bom, meu povo? Bocós amados da segunda série. Vamos lá para mais uma aula de biologia. Nessa semana nós vamos falar sobre o reino protista, ou reino protoctista, tá? Nós vamos ver as características gerais do reino protista e vamos focar principalmente aí nas doenças causadas por protozoários, que é o principal foco nosso dessa aula. Então, qual que é o objetivo dessa aula? É reconhecer as características gerais dos indivíduos que compõem o reino protista e também conhecer as principais doenças causadas por protozoários. Então, vamos começar falando um pouquinho das características gerais dos protistas. Ó, o reino protista ele é composto por protozoários e algas, tá? Nós temos aqui, por exemplo, algas verdes, um protozoário chamado Plasmodium, um protozoário chamado Giardia, para um Paramecium, o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário causador da doença chamada malária, da doença de Chagas, tá? Então, são vários organismos que compõem esse reino. Quais são as características gerais dos indivíduos do reino Monera? Ou seja, o que o indivíduo tem que ter para ser do reino Monera? Primeiro, eles são eucariontes. Eles podem ser unicelulares, no caso dos protozoários, todos os protozoários são unicelulares, ou pluricelulares. Existem algas uni e algas pluricelulares. Autótrofos, no caso das algas, são autótrofos fotossintetizantes, ou heterótrofos, no caso dos protozoários, eles são heterótrofos. A maioria dos protistas são microscópicos, tá? E no caso dos protozoários, eles apresentam várias formas de locomoção. Eles podem se locomover através de cílios, através de flagelos, através de prolongamentos da membrana plasmática chamada de pseudópodes, ou alguns protozoários não se locomovem. Então, reino protista, quem são protozoários e algas? Eucariontes, uni ou pluricelulares, autótrofos ou heterótrofos. Vamos começar com os protozoários. Primeira coisa, como eu falei, eles são todos unicelulares e heterótrofos. Podem ser de vida livre ou parasitas, né? E podem se reproduzir de forma assexuada e de forma sexuada. Os protozoários, eles são encontrados em água doce, água salgada e ambientes úmidos. Conforme a forma de locomoção, os protozoários eles são divididos em alguns grupos. Então, o filo, né, dos protozoários, o filo dos protistas, né, apresenta aí os protozoários. Esses protozoários, eles são divididos em algumas classes, tá? Então, isso aqui eu vou só comentar com vocês. Primeira classe, sarcodíneos ou risópodes. Eles se locomovem por pseudópodes. Pseudópodes são prolongamentos da membrana plasmática. É só lembrar das amebinhas, ó. Supor que isso aqui é uma amebinha. Cada voltinha aqui é um pseudópode, é uma expansão, um prolongamento da membrana plasmática que eles utilizam tanto para se locomover quanto para capturar alimento. Tem também os mastigóforos ou flagelados, se locomovem por flagelos. Os ciliados se locomovem por cílios. E os esporozoários ou apicomplexos não apresentam estrutura locomotora. Aqui nós temos algumas imagens, ó. Isso aqui é uma amebinha, locomorfo pseudópode. Aqui é outra ameba, locomorfo pseudópode. Aqui nós temos a giardia, que se locomove por flagelo. Aqui a gente tem o Trypanosoma cruzi, que se locomove por flagelo, tá? Aqui nós temos algumas imagens de parameciums que se locomovem por cílios. Agora vamos falar sobre as algas. Como eu falei, é só umas características gerais, mas bem superficial. Algas, primeira coisa que você tem que lembrar, podem ser uni ou pluri. Segunda coisa, elas são autótrofas fotossintetizantes, tá? Gente, aquela historinha de Amazônia, pulmão do mundo, aquilo é lenda. O pulmão do mundo são as algas. As algas compõem aí o fitoplâncton, são algas microscópicas presentes aí nos mares, nos oceanos. Elas são as principais responsáveis pela produção do oxigênio que a gente respira, tá? Então, primeiro, são autotróficos fotossintetizantes. Podem ser uni ou pluricelulares. O corpo da alga é denominado de talo, tá? Elas não apresentam tecidos verdadeiros. Se eu perguntar para vocês o que diferencia uma alga de uma planta, os dois, exemplo, tem algas pluricelulares. Elas são autótrofas.
As plantas são pluricelulares e são autótrofas. A principal diferença entre algas e vegetais é que os vegetais eles são mais superiores, apresentam órgãos, apresentam sistemas, e as algas não. O corpo das algas é um corpo mais simples, né? E é denominado talo, não tem tecidos verdadeiros. As algas, elas podem ser encontradas no mar, em lagos, em rios ou em superfícies úmidas, tá? Como solo úmido, por exemplo. Olha aqui essa imagem, né? Dessas algas aqui no fundo do mar, elas formam uma espécie de uma floresta, né? São chamadas florestas marinhas. Como eu falei, as algas, elas são um verdadeiro pulmão, são os pulmões do mundo, porque elas são responsáveis por aproximadamente 80% do oxigênio que a gente respira é proveniente da fotossíntese das algas oceânicas que compõem o fitoplâncton. Por que estudar as algas? Primeiro, as algas são de extrema importância ecológica. Por quê? Por causa da produção de oxigênio. Cadeia alimentar. As algas, elas são a base da cadeia alimentar aquática, tá? Porque elas são produtores. Elas produzem oxigênio através da fotossíntese e produzem sua matéria orgânica. São produtores porque produzem o seu próprio alimento. A floração ou a reprodução excessiva de algas pode causar desequilíbrios ecológicos, como é o caso da maré vermelha, que a gente vai ver já já. As algas, elas formam associações mutualísticas com outros seres vivos, como é o caso aqui dos líquens, que é uma associação mutualística simbiótica entre algas e fungos. Elas também formam associações mutualísticas no caso dos recifes, né, no caso dos corais, tá? As algas também são utilizadas em grande escala, em larga escala, na indústria, seja na indústria alimentícia, como o caso daquela alga que enrola o sushi, na indústria de cosméticos, né, através da produção aí de cosméticos, na indústria alimentícia ainda a produção de balas, de sorvete, produção de meio de cultura para estudo de micro-organismos, tá? Então, elas têm um uso muito grande dentro da indústria. Aqui, ó, duas imagens para você. A alga nori, utilizada na produção do sushi. Isso aqui, ó, é um meio de cultura chamado de agar, que a gente utiliza em laboratório para fazer cultura de bactérias, fazer cultura de fungos, para fazer culturas aí de vários micro-organismos. Aqui alguns exemplos de algas, como esse caso aqui, ó, a sargassum, que é uma alga parda muito encontrada em praias, a pórfira, uma alga vermelha, a uva, uma alga verde. Tá? Aqui, ó, outra imagem da uva, a alga verde, uma euglena, né? Então, as algas, elas são divididas em classes, tá? Existem vários grupos aqui de algas e elas são de extrema importância para os seres vivos. Como eu falei aqui, ó, dentro desse grupo das algas, nós temos algumas classes aqui. Nós temos as clorofícias, as feofícias, as rodofícias, as crisofícias, as pirrofícias e as euglenofícias. Nós não vamos falar sobre todas elas, tá? Porque ficaria uma aula muito longa e essa classificação realmente ela é bem decoreba, é só vocês lerem lá no livro que tá tranquilo. Eu vou comentar somente sobre as pirrofícias, porque elas são as principais responsáveis pela produção do oxigênio, são os principais componentes do fitoplâncton, e também porque o desequilíbrio, né, ecológico, o desequilíbrio aí na reprodução dessas algas causa um desequilíbrio ecológico. Então, olha só. Pirrofícias, né? Algumas espécies de pirrofícias são bioluminescentes, elas produzem uma luz própria, como um vagalume, né? Através de uma reação química que elas produzem luz. As pirrofícias também são chamadas de dinoflagelados ou dinoflageladas. Como eu falei, elas são o principal componente do fitoplâncton. Fitoplâncton são algas oceânicas microscópicas, são os principais responsáveis pela produção do oxigênio atmosférico. O que eu quero aqui, galera, é isso aqui, ó, principalmente. A floração exagerada, a reprodução exagerada dessas algas, dessas pirrofícias, dessas dinoflageladas, causa um desequilíbrio ecológico, um fenômeno chamado maré vermelha. Essa maré vermelha, gente, ela é causada pelo excesso de liberação de substâncias orgânicas na água, ou seja, excesso de esgoto na água do mar, por exemplo, tá? Então, ó, o fenômeno maré vermelha,
Ele é provocado por um desequilíbrio ecológico, né, resultante da excessiva proliferação, ou da floração excessiva, ou da reprodução excessiva de certas algas tóxicas, principalmente as dinoflageladas, chamada aqui de Goniaulax, tá? Goniaulax, tá? As Goniaulax catanella são algas do filo da classe das pirrofíceas, também chamadas de dinoflageladas. A liberação excessiva de matéria orgânica nos oceanos causa uma floração, uma reprodução excessiva dessas algas. Aí, conforme elas vão reproduzindo, começa a faltar espaço para elas. Aí, numa forma de competir, numa forma de eliminar o excesso de algas naquele meio, elas começam a liberar toxinas no meio para matar as outras. Isso acaba contaminando toda a água e toda a vida marinha ali presente, tá? Então, o fenômeno maré vermelha, ele é provocado pela floração, pela reprodução excessiva de algumas algas, de algumas dinoflageladas, de algumas pirrofíceas. Esse desequilíbrio é causado devido ao excesso de poluição. Então, aqui, ó, as causas relacionadas a esse acontecimento são as seguintes: alteração na salinidade, oscilação térmica da água e excesso de sais minerais decorrentes do escoamento de esgoto doméstico nas regiões de estuário. Então, as causas para esse fenômeno vão desde aquecimento excessivo da água, alteração no pH da água, alteração na salinidade e o excesso de matéria orgânica. O excesso de matéria orgânica é a principal causa. E esse excesso de matéria orgânica se dá devido ao derramamento excessivo de esgoto nas regiões oceânicas, tá? Então, maré vermelha é um desequilíbrio ambiental que é causado pela reprodução, pela floração excessiva das dinoflageladas. Ao se reproduzirem em excesso, elas liberam uma toxina na água para eliminar umas às outras, mas essa toxina acaba poluindo a água, tá? Porque polui a água e afeta toda a vida marinha, afeta os peixes, afeta os moluscos, afeta todos os indivíduos. E o homem, se comer algum animal contaminado com essa toxina, também pode ter aí alguns problemas, tá? Como intoxicação alimentar. Aqui algumas imagens, tá? Fotos reais desse fenômeno da maré vermelha. Literalmente a água fica vermelha. Gente, pelo amor de Dandara. O povo pensa assim, maré vermelha. Aí pensa assim, é causada pelas algas vermelhas. Porque existem algas vermelhas, algas pardas, algas verdes, algas douradas. Não. As algas vermelhas são as rodofícias. As algas que causam a maré vermelha são as pirrofícias ou as dinoflageladas, tá? Agora vamos aqui, ó, para o tema principal da nossa aula. A nossa aula hoje, o tema principal são as doenças causadas por protozoários. Então, doenças causadas por protozoários que acometem, que afetam a espécie humana. Existem várias. Eu vou comentar só sobre chagas, malária, amebíase, leishmaniose e toxoplasmose, tá? Aqui também tem a giardíase, eu não vou comentar sobre. A tricomoníase, que eu também não vou comentar sobre ela hoje. Faltou aqui também a doença do sono, tá? Então, assim, existem várias doenças causadas por protozoários que acometem a espécie humana. Mas para essa aula de hoje, eu vou falar só sobre essas aqui. Chagas, malária, amebíase, leishmaniose e toxoplasmose. Então, vamos começar aqui, ó, com a doença de Chagas. Primeira coisa, doença de Chagas não tem cura. É uma doença grave que afeta grande parte da população, principalmente a população de zona rural, pessoas que vivem na roça, como o povo fala, que vivem no interior, que moram ou que cresceram em casas de pau a pique. Essa doença ela é causada por um protozoário flagelado chamado Trypanosoma cruzi. A transmissão da doença de Chagas se dá através de um inseto chamado barbeiro, tá? Existem várias espécies desse inseto. O principal para a gente no Brasil é o Triatom infestans, mas também tem o Rhodinius prolixus e o Panstrogylos megistus. Mas o principal para a gente é o Triatom infestans. Pelo amor de Dandara, o barbeiro ele não causa a doença. O barbeiro ele transmite a doença, tá? Através das fezes, tem esse detalhe. Por quê? Por ser
é um inseto hematófago. Quando ele pica a pessoa, ele libera, juntamente com a saliva, substâncias anticoagulantes, que vão causar ali coceira no local. Aí, conforme ele vai sugando o sangue da pessoa e o estômago dele, o intestino dele vai enchendo, ele começa a defecar para dar uma esvaziada, para caber mais alimento. Aí, nas fezes desse inseto, vai estar presente, pode estar presente, nem todo barbeiro vai estar contaminado, mas nas fezes desse inseto vai estar presente ali o protozoário, o Trypanosoma cruzi, tá? Então, o barbeiro não causa, ele transmite, ele é um vetor. O ciclo dessa doença ele é chamado de heteróxino. O que é um ciclo heteróxino? Tem 2 ou mais hospedeiros. Aí nós temos o homem como hospedeiro definitivo e o barbeiro como hospedeiro intermediário. Professora, mas onde é que esse barbeiro infeliz conseguiu esse protozoário? Esse protozoário ele faz parte da flora, faz parte da microbiota de animais silvestres, são chamados reservatórios naturais. Então, esse protozoário está presente em cutias, em gambá, em tatu, pode estar presente em antas, em pacas. Aí o barbeiro, ao picar esse animal silvestre, adquire o protozoário. O protozoário vai lá, se instala no intestino grosso do barbeiro e ao defecar ele libera esse protozoário. Então, no nosso caso, ele chega, pica a sua pele, libera a saliva com anticoagulante, dá coceira. Ao coçar o local da lesão, que é uma lesão pequena, mas você propicia, você faz com que as fezes entrem na sua corrente sanguínea. Juntamente com as fezes, vai o protozoário, o Trypanosoma cruzi. Esse protozoário, ele pode permanecer livre na sua corrente sanguínea, ele pode se alojar principalmente no coração, tá? Então, ele pode permanecer livre na corrente sanguínea ou ele vai para o coração. Ao se alojar no coração, ele causa destruição do miocárdio, destruição do músculo cardíaco, pode levar a destruição até mesmo da câmara cardíaca em si, né? O que vai acarretar aí futuramente problemas cardíacos. Então, ele pode se alojar, pode permanecer na corrente sanguínea, pode se alojar no sistema digestivo, né? E pode se alojar no coração. Aqui nós temos aqui uma imagem do barbeiro, esse aqui é o barbeiro Triatoma infestans, aqui é a casa de pau a pique. Por que a casa de pau a pique? Como eu falei, essa doença é muito comum de zona rural, né? Onde tem essas moradias aqui, essas chamadas casas de pau a pique, que elas são produzidas com barro e madeira. Isso deixa muitas frestas. Zona rural, próxima à mata, próxima à floresta, mosquito, casa do barbeiro. Aí você vai lá, desmata, constrói a casa, o barbeiro sai lá de onde era para ser a mata que você destruiu, vai se esconder nas frestas da sua casa. Aí durante a noite, tá lá dormindo lindo e fino, ele vai lá, te pica, defeca em você e transmite o protozoário. Esse animal, esse inseto, ele é de hábito noturno, tá, galera? Outras formas de transmissão. Entenda uma coisa, a forma clássica de transmissão da doença de Chagas é através do barbeiro, das fezes contaminadas do barbeiro. Porém, ela também pode ser transmitida através de transfusão de sangue, via congênita de mãe para feto, através da amamentação ou através da alimentação. Professora, como assim alimentação? Tiveram já 2 casos aí ao longo da história de pessoas que ingeriram alimentos contaminados com fezes do barbeiro. Acho que os 2 foram no Pará, se eu não me engano. Teve um caso do povo que ingeriu caldo de cana, que estava contaminado com as fezes do barbeiro, e o pessoal que ingeriu açaí também contaminado com as fezes do barbeiro. Simplesmente devia ter um bando de barbeiro lá na cana, eles defecaram na cana, o povo moeu a cana com cocô de barbeiro, foi o protozoário. A mesma forma no açaí. O inseto foi lá, defecou nos frutinhos de açaí, a pessoa foi lá, bateu aquela polpa, não lavou direito e junto com o fruto do açaí foi as fezes do barbeiro. Profilaxia, lembrando que profilaxia é a prevenção. Primeiro, combate ao mosquito, combate ao vetor, através do uso de repelente, uso de telas em portas, em janelas. Segundo, melhoria das condições de moradia, eliminar totalmente essas casas de pau a pique, tá? E por último aqui, ó, controle da qualidade do sangue e durante as transfusões. Professora, tem cura? Não, a doença de Chagas ainda não tem cura. Sintomas. Ela pode demorar anos
anos e anos e anos para se manifestar, tá? E ela pode se manifestar em duas fases, uma fase aguda, mais leve, e uma fase crônica. Na fase aguda, pode aparecer um sinal de Romanã, que é um inchaço na região dos olhos, que eu vou mostrar para vocês já na imagem. Chagoma de inoculação, que seria um inchaço na região onde foi picado. Febre, mal-estar, dor de cabeça e perda de apetite. Esses são os sintomas leves. Com o passar do tempo, esses sintomas podem se agravar com a cardiomegalia, tá? Um aumento do miocárdio, megaesôfago, um aumento do esôfago, e megacólon, que é um aumento aí do cólon aí, que pode ser tanto do cólon ascendente quanto do cólon descendente, que são partes do intestino delgado, partes do intestino grosso, perdão. Aqui, ó, duas imagens de chagoma de Romanã, que seria esse inchaço na região dos olhos, tá? Olha isso aqui, gente, isso aqui é um intestino grosso extremamente aumentado, aqui a gente tem um megacólon, um aumento gigantesco do intestino grosso devido à doença de Chagas. Olha essa imagem, daqui da esquerda para a direita. Isso aqui é um coração normal, o número 1. O número 2 já é um coração da pessoa com doença de Chagas. E o número 3 é um coração extremamente danificado pela doença de Chagas. Tá? Então, ocorre uma hipertrofia, um aumento aí do tamanho do coração. Ah, professora, se ele vai crescer, se ele vai ficar grande, ele vai ficar bombadão, vai ser massa. Não, não vai. Porque conforme vai aumentando isso aí, vai causando uma destruição das células e uma destruição do tecido e o coração começa a falhar, literalmente. Próxima doença aqui, gente, é a malária, também chamada de maleita, impaludismo ou febre intermitente. A malária é a doença que mais mata no mundo. Porém, no Brasil, não se desenvolve uma forma grave da malária. A sua maior incidência, literalmente, são países tropicais, países abaixo da linha do Equador. Hoje, a maior incidência de malária no mundo é no continente africano, onde lá a doença é extremamente fatal, ela leva à morte. No Brasil, a malária ela é endêmica da região norte do país, ou seja, ela ocorre principalmente na região norte do país, devido ali à área da floresta amazônica, que é um local quente e que é um local úmido, ou seja, é a casa ideal para o mosquito se reproduzir, tá? A malária, assim como a doença de Chagas, ela é transmitida por um mosquito, só que não é o barbeiro. Aqui no caso, é o mosquito prego, tá? Nome popular, Anopheles. Então, ó, a malária, ela é causada por um protozoário chamado Plasmodium. Tem mais ou menos umas 4 espécies de Plasmodium que causam a malária. Por isso eu coloquei aqui SP, eu não citei qual é a espécie. Mas existe o Plasmodium vivax, o Plasmodium ovale, o Plasmodium malari. Então, são várias espécies diferentes de Plasmodium que pode causar a malária. Então, vamos condicionar só que o agente etiológico, protozoários do gênero Plasmodium. Agente transmissor, quem transmite, não é quem causa. Mosquito prego, tá? Mosquito Anopheles, é a fêmea do mosquito Anopheles, que a fêmea ela é hematófaga, se alimenta de sangue. O ciclo da malária também é heteróxeno, ou seja, tem 2 hospedeiros. Quando um ciclo é monóxeno, quer dizer que tem um hospedeiro. Heteróxeno, 2 hospedeiros. O homem é o hospedeiro intermediário, esse HI é o hospedeiro intermediário, perdão. O homem é o hospedeiro intermediário e o Anopheles é o hospedeiro definitivo, ou seja, o protozoário, ele passa a maior parte do seu ciclo de vida no interior do Anopheles. Esse protozoário, ele fica localizado nas glândulas salivares do mosquito. Então, ele te pica. No momento que ele te pica, que ele te fere, ele causa uma lesão, imediatamente o nosso corpo reage a essa lesão. Tenta ali coagular o sangue naquele local para tampar o buraquinho. Então, quando ele te pica, ele libera saliva na sua corrente sanguínea. E juntamente com essa saliva, tem substâncias anticoagulantes para evitar a coagulação do sangue. E juntamente com a saliva, vai o protozoário, o Plasmodium, tá? Então, malária, agente etiológico, Plasmodium. Forma de transmissão, picada do mosquito Anopheles. Vamos entender aqui como é que funciona o ciclo de vida, né, do Plasmodium, como é que ocorre o ciclo da malária, tá? Deixei despencar meu livro aqui. Primeiro, o mosquito Anopheles, né, contaminado, pica uma pessoa sadia, tá aqui número 1.
Ao picar a pessoa sadia, ele libera a saliva na corrente sanguínea dessa pessoa. Juntamente com a saliva, vai um estágio de vida do protozoário chamado esporozoito. Esse esporozoito, ele vai se alojar no fígado. E lá no fígado ele se reproduz assexuadamente, dando origem a um outro estágio de vida chamado merozoito. Esses merozoítos, por sua vez, infestam hemácias, tá? E se reproduzem ainda assexuadamente, se multiplicam por divisão binária aqui, por divisão múltipla, dentro das hemácias, tá? Aí eles vão se multiplicando e acabam causando a lise, a hemólise. Eles estouram as hemácias para sair e vão lá e parasitam outras hemácias sadias. Ao interior dessas hemácias, ele vai dar origem agora a uma forma de gameta chamada de gametócito, certo? Aí um outro mosquito anófeles vai lá e pica essa pessoa contaminada e juntamente com o sangue da pessoa vai essa hemácia, esse glóbulo vermelho com esse gametócito, tá? Com esse gameta. Aí no interior do mosquito, o gameta masculino se encontra com o gameta feminino e ocorre aí a fecundação. Então, no nosso organismo, ocorre apenas a reprodução assexuada do mosquito, só uma parte do ciclo de vida. Por isso que a gente é hospedeiro intermediário. Já no interior do mosquito anófeles, ocorre aí a reprodução sexuada. O protozoário fica a maior parte do tempo no mosquito, por isso que ele é hospedeiro definitivo. Um detalhe com relação à malária. Ela é caracterizada por picos de febre a cada 42, 48 até 72 horas. Esses picos de febre são ocasionados pela hemólise, pela destruição, pelo rompimento das hemácias, tá bom? Sintomas da malária. Como eu falei, o principal aqui, ó, febre, picos de febre constante, então febre intermitente. Essa febre ela pode ser de 48 a 72 horas. Também pode ocorrer aqui calafrios, dor de cabeça, delírios e vômito, né? Na forma mais grave, na forma crônica, pode levar a anemia, aumento do fígado, aumento do baço, alterações cardíacas, alterações digestivas e alterações neurológicas. Profilaxia, né, seria aí a prevenção. Primeiro, combate ao vetor, combate ao inseto, uso de inseticidas, uso de repelentes, uso de telas, eliminação do criador dos mosquitos, eles se desenvolvem em água parada, tá? Controle biológico do mosquito, utilização aí, por exemplo, de peixes larvófagos para se alimentar das larvas desse mosquito aí na água. Utilização de telas, já falei, e tratamento dos doentes. A próxima protozoose, que é a próxima doença causada por protozoário, é a amebíase ou disenteria amebiana. Aqui a gente já tem um ciclo monóxido, a gente não tem um vetor, não tem aqui quem transmite, tá? O agente etiológico da amebíase é uma ameba chamada entamoeba histolítica. A gente adquire esse protozoário através da ingestão do cisto dessa ameba, através de água e alimentos contaminados com fezes de pessoas doentes. Então, a pessoa doente, em local onde não tem saneamento básico, ela libera essas fezes vai para a água, por exemplo, vai para um rio, para um lago, né? Aí vamos supor que essa água é utilizada para regar uma horta, regar alface. Aí o tio vai lá levar alface para o mercado, sua mãe vai lá e compra. Aí chega em casa, ela não lava essa alface direito. Então, esse alimento vai estar contaminado com os cistos da ameba. Você vai lá e come essa alface e ingere esse cisto. Aí esse cisto passa pelo seu estômago, passa pelo seu intestino delgado, vai lá e se aloja no intestino grosso, né? Onde o protozoário se reproduz, né? E causa a doença. Então, amebíase ou disenteria amebiana. Essa doença, o principal sintoma é diarreia, tá? E diarreia sanguinolenta, porque esse protozoário ele pode causar pequenas perfurações aí na parede do intestino grosso, levando aí a sangramentos. Então, sintomas, diarreia e dor no estômago, diarreia sanguinolenta, você começa literalmente a defecar com sangue, o que pode levar aí a uma anemia. Profilaxia, principal aqui, ó. Saneamento básico. Se essa doença está caracterizada pela ingestão de água e alimento contaminado, a principal profilaxia é o saneamento básico. Tratamento dos doentes. Se você trata a pessoa doente, ele não vai liberar as fezes com cistos para o meio ambiente. Se ele não liberar fezes com cistos, se a pessoa não estiver contaminada, não vai contaminar outras pessoas, tá? Higiene pessoal, lavar bem as frutas e verduras antes de consumir, só tomar água tratada ou fervida. Essas são as principais formas de profilaxia que dá amebíase ou disenteria amebiana.
Travou meu slide, galera, só um minutinho. Aqui, próxima doença é a leishmaniose. Existem dois tipos de leishmaniose. A leishmaniose cutânea, que é ela que afeta a pele, e existe a leishmaniose visceral, também chamada de calazar, tá? Então, ó, leishmaniose cutânea, também chamada de úlcera de Bauru. Leishmaniose visceral, que ataca as vísceras, principalmente aí, fígado, baço, tá? Então, a leishmaniose visceral também é chamada de calazar. A leishmaniose cutânea ou úlcera de Bauru é causada, o agente etiológico é um protozoário chamado Leishmania brasiliensis. Já a leishmaniose visceral ou calazar, ela é causada por um protozoário chamado Leishmania chagas. Porém, as duas leishmanioses têm a mesma forma de transmissão, tá? A transmissão se dá através da picada de um mosquito, tá? Chamado aqui, ó, mosquito Lutzomia. É um flebótomo, é um flebotomídeo, da família Flebotomidae. Então, esse termo flebótomo pode ser muito utilizado em questões de vestibular, questões de Enem, tá bom? Esse mosquito é também chamado de mosquito palha ou birigui, tá? É o mosquito que transmite a leishmaniose. Então, leishmaniose cutânea ou úlcera de Bauru causa ulcerações, feridas indolores na pele. A leishmaniose visceral ou calazar causa ulcerações, feridas, inchaço de algumas vísceras, como é o caso do fígado e do baço. A leishmaniose cutânea é causada pelo Leishmania brasiliensis, a leishmaniose visceral calazar pelo Leishmania chagas. E as duas são transmitidas pelo mosquito do gênero Lutzomia, um flebótomo, também chamado de mosquito palha ou birigui. Tá aqui, ó. Esse é um mosquitinho, parece uma muriçocazinha comum, tá? Então, a transmissão, picada do mosquito do gênero Flebotomus, Flebotomidae, popularmente conhecido como mosquito palha ou birigui, nome popular, Lutzomia. A transmissão aqui se dá da seguinte forma. Os animais domésticos, no caso de cães, eles também podem ser contaminados por esse protozoário, pelo Leishmania. Então, um mosquito, ao picar um animal contaminado, ao picar um cachorro contaminado, por exemplo, ele pode transmitir esse protozoário para o ser humano, tá? Então, aqui a gente tem mais duas imagens do mosquito palha, também chamado de birigui, é o Lutzomia longipalpis, um flebotomídeo, da família Flebotomidae, tá? Aqui, ó, nós temos o ciclo da doença. Então, aqui a gente tem um cachorrinho com leishmaniose, certo? Tá aqui, ó, o cachorro doente, ele é picado pelo Lutzomia. Aí, esse mosquito vai lá e pica uma pessoa saudável. Essa pessoa saudável vai lá, ou ela desenvolve a leishmaniose visceral, ou pode desenvolver a leishmaniose tegumentar. Depende aí, né, de qual protozoário que esse mosquito transmitiu para o indivíduo. Se foi o Leishmania brasiliensis, que causa a tegumentar, a pele, ou se foi o Leishmania chagas, que causa a leishmaniose visceral. Sintomas: feridas na pele, nos lábios, no nariz. Essas feridas elas podem obstruir parcialmente as cavidades, como a cavidade nasal, provocando sono agitado e insônia. Profilaxia, tratamento dos doentes. Combate ao mosquito, uso de repelentes, uso de mosquiteiro, uso de telas e janelas. No caso, a leishmaniose visceral ou calazar, ela acomete muito os cachorros, né, os cães domésticos. E os veterinários recomendam, no caso do animal, quando ele está com leishmaniose, dele ser sacrificado, tá? A eutanásia do animal, porque o tratamento da doença para o cachorro não é um tratamento eficiente, vamos assim dizer, e o animal sofre muito. Aqui, ó, algumas imagens de criança com leishmaniose cutânea, né, que dá feridas, ulcerações na pele, também chamada de úlcera de Bauru. Aqui, ó, mais lesões aqui em perna, braço, céu da boca, tá? Úlcera de Bauru, leishmaniose cutânea. Aqui mais lesões da leishmaniose cutânea. E aqui, ó, uma criança com o fígado e o baço aumentado devido à leishmaniose visceral, também chamada de calazar. Aqui, ó, os cachorrinhos doentes, ó, eles ficam muito magrinhos, dá muita ferida no pelo, eles perdem pelo, eles sofrem muito. Por isso que os veterinários recomendam aí sacrificar o animal quando ele adoece.
A última doença que nós vamos falar é a toxoplasmose. A toxoplasmose é causada por um protozoário, tá? Chamado Toxoplasma gondii. É um esporozoário, ele não se locomove, não tem forma de locomoção aí. A maioria dos esporozoários são parasitas, tá, gente? Lembra que eu falei com vocês que os protozoários podem se locomover por cílios, por flagelos, por pseudópodes ou não se locomover. Os que não se locomovem são os esporozoários, em sua grande maioria são parasitas. Então, a toxoplasmose, o agente etiológico é um protozoário chamado Toxoplasma gondii. Por que a foto do gatinho? Porque existe uma certa relação aí da toxoplasmose com animais domésticos como o gato. Muita gente acredita que eles são os vilões da doença, que ele transmite a doença. Não, ele não transmite a doença. Ele adoece igual a gente. Então, se um gatinho ele está com protozoário, se esse protozoário, se o Toxoplasma gondii, se alojar no gato, tá? O gato vai passar a eliminar fezes com cistos desse protozoário. Então, ao entrar em contato com essas fezes contaminadas com esse cisto, você pode adquirir a doença. Porém, a principal forma de transmissão da toxoplasmose é a ingestão do cisto através de alimento contaminado, principalmente carne contaminada. Pode ser água também, mas principalmente a carne. Então, toxoplasmose, agente etiológico, Toxoplasma gondii, um esporozoário. Beleza. Transmissão. Como eu falei, a transmissão se dá através do contato com cistos do protozoário. Geralmente, esses cistos podem estar presentes em fezes de animais domésticos, como o gato. Mas a principal forma de transmissão da toxoplasmose é através de carne contaminada com cistos do protozoário, com cistos do Toxoplasma gondii. Então, no caso dos animais domésticos, como o caso do gatinho, como eu falei, o protozoário parasita o gato. Então, as fezes do gato podem conter os cistos do parasita. Então, ao defecar, ele libera essas fezes. Nas fezes tem esses cistos. Aí pode acontecer de insetos, como coisa de mosca, de barata, entrar em contato com esses cistos, passar pelos seus alimentos, por exemplo, e transmitir esse cisto para os seus alimentos, tá? Mas, como eu falei, a principal forma de contaminação, a principal forma de transmissão ali da toxoplasmose é através da ingestão de carne contaminada. Se a principal forma de transmissão é a ingestão de carne contaminada, a principal profilaxia é cozinhar, assar ou fritar bem a carne, tá bom? Então, aqui, ó, como eu falei, aqui trouxe o gatinho, fezes contaminadas com cisto, animaizinhos, insetos como aqui baratas, como moscas, podem transmitir esse cisto, pode passar esse cisto para os seus alimentos, mas a principal forma de transmissão é a ingestão da carne. A toxoplasmose ela tem uma relação muito perigosa com gestantes, tá? Mulheres grávidas contaminadas com o protozoário Toxoplasma gondii, elas podem passar esse protozoário para o feto, o que vai levar a má formação e até mesmo o aborto. Sintomas. A toxoplasmose geralmente ela é assintomática. Tanto é que grande parte da população mundial já teve contato com um protozoário, entendeu? Tem o protozoário no organismo, porém não desenvolve a doença, não apresenta sintomas. Então, na maioria dos casos, ela é assintomática. Quando apresenta sintomas, pode estar relacionado aqui, ó, a mal-estar, dores de cabeça, dores musculares, febre, lesões oculares com perda parcial ou quase total da visão. E em grávidas, o bebê pode nascer cego, deficiente mental e até mesmo morto, tá? Então, pode levar ao aborto ou a criança natimorta. Profilaxia. Como eu falei que a principal forma de transição está relacionada ao consumo de carne mal passada, então profilaxia, não consumir carne mal passada, é uma forma de profilaxia. Segundo, lavar bem as mãos antes das refeições, lavar bem os alimentos, lavar bem as mãos principalmente após o manuseio, contato com animais domésticos, tá? Essas são as principais formas de profilaxia, beleza? Galera, essa foi a nossa aula sobre características gerais dos indivíduos do reino protista, né? E doenças causadas por protozoários, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me chama lá no nosso grupo do WhatsApp. Beijo, beijo, beijo para todos. Até a nossa próxima aula.